Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para quem é da noite. Meus queridos e minhas queridas, no ar mais um Ponderando com Caju, seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Hoje nós vamos tratar um tema um pouco diferente do que nós vínhamos falando. Nosso último foi a respeito do Uber e eu até esperava receber alguma pergunta ou alguma dúvida dele, e não veio nenhuma. Então eu saí com a ilusão de que eu expliquei tão bem, que não despertou dúvidas. Mas então vamos continuar com essa alegria, né, essa fantasia que foi exposto com tanta clareza assim, e vamos partir para o tema de hoje. E o nosso tema de hoje ele é muito especial e vem muito a calhar, e ele se chama Cultura e Desenvolvimento. No momento em que esse tema está sendo tratado, já acabou o bloqueio dos caminhoneiros em 15 estados do país, que eles estavam fazendo um apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E esse apoio ia ser fatal ao governo. Porque todas as vezes que ocorre algo assim, um bloqueio dessa natureza, ele não vem para ajudar o governo. Na verdade, ele faz com que esse governo ele saia de ação, porque ele paralisa o país, e isso, ao invés de ajudar, atrapalha completamente. E isto ocorreu por uma série de acontecimentos, e um deles foi que uma das muitas coisas que aconteceram durante esses dias foi que lá em Brasília, onde estavam esses caminhoneiros reunidos, e não digo propriamente caminhoneiros, mas eram frotistas, grandes frotistas, e pessoas ligadas ao agronegócio, e alguns caminhoneiros particulares, que estavam dando esse apoio no dia 7 de setembro, e isso acabou se revelando um fiasco. E um dos fatos que mais chamou a atenção sobre isso foi que, numa noite dos acampamentos dos caminhoneiros em Brasília, circulou o boato de que o presidente Bolsonaro havia decretado estado de sítio. E quando esse boato circulou, os caminhoneiros saíram comemorando, sem sequer saber o que é realmente esse estado de sítio. O que é isso? Da onde que isso vem? Muito bem. Este estado de sítio, na verdade, é uma situação em que o presidente da República realmente ele pode decretar, porém, ouvindo antes e reunindo um Conselho da República. E tudo isso está disposto na Constituição. E essa Constituição, eu tenho a minha aqui, né, que está em cima da mesa, mas é evidentemente que os caminhoneiros não precisam andar com uma Constituição debaixo do braço. Mas hoje, dado a facilidade das comunicações, isso pode ser baixado via internet. E com uma simples leitura de curiosidade, um tema como esse pode ficar muito mais claro e trazer aqueles que estavam querendo dar o apoio ao governo Jair Bolsonaro o benefício da dúvida, para saber, será que isso que nós estamos fazendo tem alguma viabilidade e será que isso está correto? Ora, pois para que haja esse bloqueio, se reúne esse Conselho da República. E esse Conselho da República ele é formado pelo presidente da República, ou melhor dizendo, né, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal,
líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos. Esse Conselho da República não foi reunido, porque a proposta que se estava querendo colocar em pauta era justamente fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, isso era um ato que, ao invés de fazer com que o presidente tivesse força, na verdade iria enfraquecê-lo, porque em função das atitudes que ele estava tomando, ele estava produzindo um afastamento do Congresso Nacional, do Senado e do próprio STF. E todo esse apoio que pretensiamente os caminhoneiros achavam que estavam fazendo ao presidente da República seria o maior dos desastres. Daí o presidente Bolsonaro volta atrás e inclusive aceita uma carta escrita pelo pelo ex-presidente Michel Temer, voltando atrás. E todo esse movimento vai por água abaixo. E o próprio presidente da República se desmoraliza, porque ele estava convocando para uma situação e para um ato ao qual ele não podia sustentar. Muito bem, isso foi um fato político. Por quê? Qual é a relação que ele tem com o nosso tema cultura e desenvolvimento? Total relação. Porque mostrou como que as pessoas podem ser manipuladas, especialmente as mais humildes e especialmente as mais simples. E a cultura, ela tem uma importância muito grande, porque ela vai fazer com que os horizontes das pessoas se abram. E até por sinal, por isso que eu fiz esse pequeno desenho aqui. Quando a gente quer saber somente daquilo que a gente faz e nada mais, como se o mundo fosse só isso, nós temos esta visão cultural aqui. Bem estreitinha. À medida que a gente vive e a gente procura saber mais coisas, a gente expande o nosso universo. E ele vai se tornando cada vez maior e proporcionando uma capacidade de enxergar e de ver muito mais ampla. E quem dá isso? É a cultura. E o que é, afinal, essa cultura? A cultura é tudo que o homem foi capaz de produzir através do seu trabalho e das inter-relações com os outros homens, produzindo coisas maravilhosas. Então essa cultura ela pode ir desde a ética, passando pela música, andando pela ciência, andando pela filosofia, pela literatura, ou seja, é um universo. Então, olha, qual é o meu objetivo aqui? É justamente tentar semear um pouco mais dessa cultura, de tal forma que essa visão mais ampla, ela é responsável pelo desenvolvimento dessa humanidade. E o que é esse desenvolvimento? É o progresso da humanidade em termos quantitativos e qualitativos. Então, o que eu quero dizer é que cultura e desenvolvimento estão juntos. E o nosso povo está muito carente disso, muito carente. Porque ele acaba sendo envolvido em situações que, ao invés de trazer um benefício para ele, vão prejudicá-lo completamente, porque ele não sabe do que ele está lidando. E a seriedade que tem determinadas coisas e complexidade, como, por exemplo, uma Constituição. Então, até os próprios caminhoneiros se expuseram de uma tal forma, inclusive, não todos eles, né, mas uma pequena, mas uma faixa, de chegar ao ridículo. E, diante disso, eu percebi com clareza que a cultura é tão importante quanto o pão. E por essa razão que eu estou fazendo um trabalho em vídeo voltado para esses dois aspectos tão relevantes. Ora, e a questão é, como é que a gente pode, então,
melhorar ampliar esse nosso nível cultural? Olha, para os adultos, como se diz, como eles já são, digamos, já estão lapidados, já estão formados, a capacidade talvez da gente disseminar essa cultura talvez vai ser menor. Mas o que eu posso fazer é mais pelas crianças, pelos meninos e pelas meninas e pelos adolescentes, naqueles que estão se formando e que, ao assimilar essa cultura, podem ter uma visão melhor que a dos seus pais. Então é exatamente esse caso dos caminhoneiros que foram tão fustigados e se aproveitaram deles, é que eu faço essa minha digressão a respeito de cultura e desenvolvimento. Ora, e se eu estou falando assim, de crianças, de adolescentes, o que eu posso trazer de tal forma que melhore esse universo cultural? Bom, uma das grandes riquezas que o nosso país produziu foi um escritor chamado Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato é um escritor infantil. E ele escreveu obras para as crianças, mas não histórias de contos de fadas que foram importados da Europa. Mas ele foi o nosso melhor divulgador científico de ciência para as crianças, para os adolescentes. E é desse grande escritor que eu quero falar hoje, a respeito dele, porque ele também fez parte das minhas leituras de quando eu era menino. E voltei agora a reler Monteiro Lobato, por causa dessa capacidade narrativa que ele tem de transformar assuntos tão importantes como a ciência para a compreensão de crianças, de meninos e de adolescentes. E há vários livros que ele tem uma literatura bastante ampla, bastante vasta. E um dos livros que eu selecionei, que por sinal eu até não tenho, o que eu tenho, é este aqui, ó. Esse que foi, ó, vocês vejam que ele é bastante antigo, esse que eu li na minha meninice, que se chama Serões de Dona Benta. Mas o Serões de Dona Benta, ele já é um pouquinho mais avançado, porque ele lida com experiências científicas, mostrando como essas experiências, o que essas experiências podem revelar para a prática do dia a dia, explicando para as crianças. Eu não vou utilizar ainda o Serões de Dona Benta, eu vou utilizar um livro que Monteiro Lobato escreveu chamado História das Invenções. E nessa História das Invenções, ele vai narrar para o público infantil as principais contribuições do mundo da ciência para, não somente da ciência, mas também da experiência da humanidade para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes. E como que ele faz isso? Ele junta uma família, e nessa família tem a Dona Benta, uma família que tem a Dona Benta, tem o Pedrinho, tem a Emília, tem o Visconde de Sabugosa, e outros personagens. E nesses personagens ele vai explicar a evolução desses inventos e a contribuição da ciência. E onde é que ele se baseia? Ele se baseia num autor chamado Hendrik van Loon, que escreveu um livro chamado História das Invenções, porém para adultos. Uma literatura científica para gente grande. O que Monteiro Lobato faz em 1935, quando foi editada essa História das Invenções, contada por ele? Porque essa História das Invenções era do Hendrik van Loon. E o Monteiro Lobato, ele entra em contato, lê essa obra e faz uma versão para as crianças. Baseado nisso, mas uma história extremamente agradável, que a gente fica admirado de ver a capacidade
dele de trazer para o universo infantil temas tão importantes. E eu estou tocando em Monteiro Lobato porque nós estamos vivendo numa humanidade que é cada vez mais científica, cada vez mais tecnológica. E você ficar, por exemplo, dentro da escola, ainda na educação infantil, falando de Branca de Neve, Cinderela, Os Três Porquinhos. Essas são histórias bonitas, né? Bonitinhas, mas elas já são ingênuas demais para o mundo que está à frente dos nossos olhos e que nós precisamos enfrentar. Por isso que eu estou resgatando a ideia de Monteiro Lobato. E esse livro homônimo que Monteiro Lobato escreveu, História das Invenções, dá para a gente baixar na internet, em PDF. E foi nisso que eu li. E esse livro depois vai estar na descrição, não mostrar mais, tem inclusive o endereço eletrônico que ele pode ser baixado. E que quem quiser ter essa curiosidade pode ter acesso a um livro tão bonito a respeito da ciência. Muito bem. E vamos falar então um pouco a respeito dessa história das invenções, que ele vai centrar todo o seu raciocínio nos sentidos humanos. Porque o homem tem o olfato, tem a visão, tem o paladar, tem a audição, e olfato, visão, paladar, audição, e esqueci, faltou um. E o tato. Lembrei, né? E o que o Hendrik van Loon vai colocar é que, na verdade, as invenções são prolongamentos e extensões dos sentidos humanos. Permitido que com o tato, por exemplo, com as mãos, o homem possa fazer mais coisas muito mais além do que as nossas mãos podem fazer. Do que os nossos olhos podem ver, do que o nosso ouvido pode ouvir, do que a nossa fala pode falar. E é dentro desse sentido que o livro História das Invenções, pelo Monteiro Lobato, vai sendo contado. E que o homem, para ampliar essa capacidade de pegar, de agarrar, de ver, de ouvir, de falar, de escutar e de enxergar, ele se torna um homem criador de invenções. E são essas invenções, esses inventos, que vão tornar o homem muito mais apto do que qualquer outro animal. Muito mais do que qualquer um dos quais ele encontra. Porém, essas habilidades vão ser exercidas conjuntamente dos homens uns com os outros. E é aí que o homem vai construir as civilizações e vai fazer da sua capacidade inventiva algo que vai se destacar dentro da natureza. Porque um passarinho faz um ninho, mas esse ninho é sempre o mesmo. Um castor pode construir diques, mas esses diques são sempre iguais. Já o homem não. Ele constrói uma coisa e depois aperfeiçoa. E nunca mais para. Então é essa capacidade inventiva que tem o homem é que está nesse livro. Por exemplo, as teias de aranha. Teia de aranha sempre é uma construção da aranha, mas é sempre igual. E o homem não. Ele é capaz de fazer coisas cada vez mais aperfeiçoadas. Então, essa história das invenções, ele vai contando em partes, em 10 partes, 10 capítulos, seguindo mais ou menos a capacidade que o homem teve de criar coisas que prolongam a força das mãos, a capacidade de enxergar, a capacidade de falar, a capacidade de ouvir e a capacidade de andar. Ora, então, quando o homem ele começa a sua trajetória, ainda como um homem primitivo, a primeira coisa é na parte de andar.
quando o homem vai descobrindo isso, e uma das coisas que ele descobre é justamente a roda, como uma das mais importantes invenções, descobertas do homem. Porém, a roda ela não começa pronta, ela começa com os troncos. Quando o homem ele precisa deslocar pedras, por exemplo, e outras coisas muito pesadas, através de troncos apoiados em superfícies. E esses troncos vão ajudando o homem a fazer esse esforço. E daí o que acontece? Que esse esforço do homem ele vai diminuindo. Então, aí nós temos a presença da roda, e daí o homem vai construindo outros artefatos. Ele vai descobrindo as peles dos animais, mas as peles dos animais elas são muito mal cheirosas, elas fedem. Então o homem desenvolve o curtume, que ele aproveita a casca de determinadas árvores, mergulha esse couro, e esse couro vai se tornando mais macio e saindo aquele cheiro penetrante que ele tem. E com isso ele consegue se cobrir. E ao se cobrir, ele enfrenta melhor com a sua pele as intempéries, o frio, e ele vai se adaptando cada vez mais a diferentes geografias e se tornando cada vez mais poderoso. Então vejam, e depois o homem não é somente isso que ele vai fazendo, ele vai descobrindo outras maneiras de habitação. As suas primeiras habitações foram cavernas ainda, ou então até troncos, que ele pudesse entrar. Mas as cavernas são mais importantes porque elas já estão prontas, mas ainda ele precisa dividi-las. Ainda às vezes até com feras que vão procurar as cavernas também para morar dentro delas. Então, a habilidade do homem de construir ferramentas, daí de lidar com o fogo, de descobrir o fogo, ele vai tornando e fazendo com que essas cavernas se tornem um recinto dele, para ele ocupar. E tudo isso é o quê? É a capacidade do homem de construir essas centenas de ferramentas que vão aperfeiçoar, por exemplo, o poder das suas mãos. E daí que o homem ele aprende a fazer, a descobre o fogo. E o fogo ele é descoberto, mas ele não podia apagar ainda, porque era muito difícil fazer fogo. Muito de como fazer esse fogo, ele descobre o fogo antes, mas a forma de fazê-lo muito depois. Porque como é um processo bastante dificultoso, ele perde muito tempo, muito sacrifício para fazer o fogo. Então, olhem, tudo isso leva a aperfeiçoamentos, até que o homem descobre uma substância chamada fósforo, porque ela tem luz. O fósforo, inicialmente, é isso, é uma substância com luz. E esse fósforo, daí misturado com uma isca de enxofre, ele acende. Só que o enxofre é fedorento. Então vejam, os primeiros fósforos fediam. Então ele sai desses fósforos feitos com enxofre e descobre um outro tipo de fósforo, de bater, que ele usava com pedras. E daí, com mais aperfeiçoamento, esse fósforo, ele chega ao fósforo de esfregar. E quem inventa esse fósforo, em 1827, se chama John Walker, que ele inventa o fósforo de esfregar. E o fósforo pequenino, que é um pedacinho de madeira, que nós estamos tão habituados hoje em dia, ele é descoberto depois, 20 anos depois do fósforo de esfregar, por um sueco chamado Lundström, um sueco, e uma cidade chamada Jönköping. Tudo isso está no livro do Monteiro Lobato.
Muito bem. E isso vai dando maior capacidade ao homem de agir, prolongando a sua mão. E dentro desse livro, da História das Invenções, a parte mais interessante de todas eu considerei quando Monteiro Lobato faz a narrativa daí da Revolução Industrial, que é esse mundo moderno que nós estamos vivendo hoje. Quando é que ela começa? Começa na Inglaterra, porque havia uma carência já muito grande de madeira. E o homem ele descobre no carvão uma maneira, um tipo de material que você coloca fogo e ele incendeia. Porém, esse carvão ele vai sendo retirado da terra, retirado, e daí ele vai ficando dentro da terra, e ao retirá-lo vai se formando as minas. E essas minas se enchem de água. E você precisa daí de um instrumento para tirar essa água de dentro das minas. E essa água, essas bombas que vão tirar essa água, elas vão ser daí concebidas por John Newcomen, que combina uma espécie de máquina a vapor, utilizando o carvão, para tirar a água excessiva de dentro das minas, para os mineiros poderem entrar nessas minas, tirar dali o carvão de pedra, colocar em pequenos vagões e tirar para fora das minas. Então veja, esse John Newcomen, ele aproveitando o vapor e se utilizando de uma bomba d'água que ele vai aperfeiçoar, ele consegue retirar a água de dentro das minas. E o trabalho mineiro, nem por isso, era uma coisa agradável. Era uma das coisas, dos trabalhos piores que a humanidade já fez. Então, e daí, essa narrativa que Monteiro Lobato ele faz é muito bonita, porque ele vai vindo desde as eras mais antigas e vai se aproximando cada vez mais do nosso momento atual. Só que daí, quando Monteiro Lobato ele termina e publica essa obra em 1935, claro, ele não conhece o computador, ele não conhece a internet, evidentemente, não conhece a televisão, mas ele já dá toda a trajetória que a humanidade está percorrendo para se desvencilhar daquele trabalho mais bruto e fazer com que esse trabalho tenha menor esforço e possa ser feito pelas máquinas. E são essas máquinas que vão fazer esse nosso século XX e XXI. E daí há todo um conjunto de... O Monteiro Lobato ele conta, por exemplo, como que surgiram os cestos, como que surgiram os escudos, o processo de arco e flecha, isso anterior, né, à Revolução Industrial. E até chegar na Revolução Industrial e depois os aperfeiçoamentos. Porque até chegar, por exemplo, no avião. Porque o motor a vapor, ele era um motor muito grande, muito pesado, e que não poderia ser jamais utilizado para os aviões. O que tem que ser utilizado para você chegar aos aviões são os motores a explosão. E é esse motor a explosão que é menor que o motor a vapor e muito mais potente, que vai poder ser acoplado aos aeroplanos para que eles tenham velocidade suficiente, e as asas fazem com que ele plane, mas esses motores fazem com que ele tenha força suficiente para vencer a força de gravidade. E o ar daí, a pressão do ar, sustentá-los no ar, de baixo para cima. Então é uma narrativa muito bonita, que a gente fica encantado de ler, e outras que ele vai trazendo, por exemplo, não somente no campo da aerodinâmica, mas no campo da química, no campo da cerâmica,
da agricultura, até mesmo da guerra. Ele menciona, por exemplo, em 1914, os canhões, por exemplo, já tinham um grande alcance de 40, 50 quilômetros. E tudo isso é, na verdade, obra desse desenvolvimento da humanidade. E uma das coisas mais importantes que a humanidade descobriu para poder chegar até aqui e construir tudo isso é a escrita. E o livro. Porque é esses livros que vão conter toda essa experiência da humanidade. E é essa cultura que está nos fazendo muita falta ainda. Porque enquanto ela faz falta, vão existir aquelas pessoas, mesmo dentro da política, enlouquecidas completamente, como é o caso do presidente que nós temos, que vão se aproveitar daqueles mais humildes para fazer carreira em cima deles. Porém, ninguém consegue enganar a todos ao mesmo tempo. Chega um momento em que o feitiço vira contra o feiticeiro. E foi o que aconteceu com o nosso então presidente da República. Mas a maneira de o homem conseguir se superar e se livrar, inclusive, dos mitos, que o homem, quando conhece e tem cultura, ele não precisa mais de mitos para viver. É aí que a cultura se encontra com o desenvolvimento. Porque não obstante nós termos tantas e tantas riquezas, né? Porque o que eu fiz isso aqui? Ó. Isso aqui, cada retângulozinho mais alto, é as riquezas da humanidade que vão aumentando, fazendo com que essas riquezas tenham esse comportamento assim. Um comportamento ascensional. E essas flechinhas aqui, ó, de um degrau para o outro, é a produtividade que vai aumentando. Então, esses inventos, do ponto de vista econômico, eles aumentam a capacidade do homem criar riqueza. Cada vez mais. E fazer com que a vida possa ser mais confortável. Para todos. Então, qual é o problema do nosso sistema social? Então, é isso aqui o grande fecho que dá o Monteiro Lobato no seu livro História das Invenções para as Crianças, que eu vou ler para vocês apenas para finalizar esse nosso breve encontro. Isso mostra que, graças às invenções, a vida humana vai sempre ganhando em comodidades e facilidades. Somos riquíssimos se nos compararmos ao mais rico dos romanos. O que há é que ainda não acertamos um meio de vida que faça as invenções beneficiarem a todas as criaturas igualmente. A maior das invenções humanas vai ser essa. Um sistema social em que todos tenham tudo. Essa que vai ser a grande invenção humana. Mas para nós chegarmos no nosso ponto, e nesse ponto, nós precisamos desta cultura. Senão, nós não chegaremos a esse estágio de desenvolvimento. E vamos ser enganados pelos mitos. Então, meus queridos e minhas queridas, se vocês gostaram dessa exposição, deem seus likes. E depois, baixem em PDF para os seus filhos História das Invenções de Monteiro Lobato. Baixe na internet. Baseado no livro História das Invenções, feito para adulto, de Hendrik van Loon. E eu me dou por satisfeito e me despeço de todos vocês. Até a próxima vez.